Salve, espero que você esteja bem, seja bem-vindo, bem-vinda para mais uma aula. Aula de hoje a respeito das melhores oportunidades de recuperação tributária para o imposto de renda e a contribuição social, e quem ficar até o final dessa aula vai ter acesso a um prêmio, a um brinde, exatamente. Eu vou falar também sobre o planejamento tributário, que é uma ferramenta extremamente eficiente para esses dois tributos. Se você não me conhece, eu sou Marcos Adriano Silva, sou contador e advogado, diretor executivo do Grupo Save, com mais de 16 anos de experiência no mercado contábil e tributário, e também sou mentor de pessoas que querem faturar mais de R$100 mil atuando na área tributária, trabalhando com os 3 principais bens de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, não necessariamente nessa ordem. Imposto de renda, contribuição social, vamos falar das oportunidades e mais adiante sobre o planejamento tributário. Então, o que é o imposto de renda? O que é a contribuição social, o IRPJ e a CSLL? Imposto de renda das pessoas jurídicas e a contribuição social sobre o lucro líquido. São 2 tributos, um é imposto, o outro é contribuição social, e com isso nós já conseguimos entender que a contribuição social é um tributo destinado, ou seja, vinculado à Seguridade Social. O imposto de renda já é um tributo que ele, de acordo com o nosso sistema tributário de repartição de despesas, o governo tem uma flexibilidade muito maior. Ambos incidem sobre o resultado líquido das empresas, no entanto, de acordo com o regime de tributação, eu tenho uma diferença no cálculo. Exatamente. Então vamos pensar que o imposto de renda e a contribuição social, eles incidem sobre o resultado líquido das pessoas jurídicas, mas as pessoas jurídicas, em alguns casos, são tributadas com base no lucro real. Em outros casos, são tributadas com base no lucro presumido. Em alguns casos, são tributadas com base no Simples Nacional. E de acordo com o regime de tributação, tem um outro caso, que é o lucro arbitrado, que ele é um mix aí de presumido com real, mas não é o caso, que são exceções. Vamos ficar nesses 3, que fica muito mais fácil para você compreender. Então, de acordo com o regime de tributação da empresa, eu tenho uma sistemática de apuração. As empresas do lucro real, como o próprio nome diz, a tributação do imposto de renda e da contribuição social incidem sobre o resultado líquido. Exatamente, o resultado apurado lá na contabilidade, em que eu levo esse resultado para os livros de apurações, então lá para o LALUR e o LACS, onde eu apuro o imposto de renda e a contribuição social, adiciono aquelas despesas contábeis que, para fins gerenciais, são reconhecidas no resultado, mas que para fins tributários não são admitidas como despesa. Então eu tenho que anular esse efeito. Ali eu reduzi do meu resultado, lá no LALUR ou no LACS eu tenho que adicionar, como por exemplo, brinde, multas e outras que no âmbito tributário não são admitidas como dedutíveis. E também eu tenho que excluir receitas que para fins contábeis eu reconheço, para fins societários, como uma receita no meu resultado, mas para fins tributários não é tributada, como por exemplo a receita proveniente de equivalência patrimonial. Então é uma receita que compõe meu resultado, mas que para fins tributários não há incidência por uma determinação legal. Simples assim. Essa é a sistemática de apuração do imposto de renda e da contribuição social para as empresas que são tributadas na sistemática do lucro real. Quando a empresa é tributada na sistemática do lucro presumido, como o próprio nome também já diz, a incidência do imposto de renda e contribuição social se dá pelas bases presumidas, exatamente. Então o governo determina que, de acordo com o segmento, eu tenho uma presunção de lucro através de um percentual. Então vamos pensar o seguinte: indústria, comércio, alguns tipos, por exemplo, de prestação de serviço, que nós vamos falar mais adiante, serviços equiparados a hospitalares, eu tenho uma presunção de lucro de 8% para fins de imposto de renda. Então o governo presume que do valor do faturamento descontado, no caso de uma empresa industrial ou comercial, o IPI, né? Marcos, a empresa comercial não tem IPI. Depende, se ela for equiparada, ela tem. Se ela importa mercadoria, ela é contribuinte do IPI. Se ela pede uma equiparação por própria iniciativa, ela também é contribuinte do IPI. E mesmo sendo uma empresa que não industrializou, ela é equiparada e para todos os fins
o tratamento tributário de um contribuinte. Então, valor do faturamento, menos as devoluções, menos o IPI, se houver, menos a substituição tributária, se houver, base de cálculo, receita bruta para fins tributários. Essa é a minha base para aplicação da minha presunção. Então, as empresas que a presunção para fins de imposto de renda é 8%, esse resultado eu aplico 8% e chego na base de cálculo do imposto de renda. Na contribuição social, para esses mesmos segmentos, a presunção é 12%. Então, eu aplico sobre essa mesma base, o valor do faturamento, menos os descontos, menos a substituição tributária, caso houver, menos o IPI, caso houver, 12%. Sobre esse valor, as alíquotas, regra geral do imposto de renda é 15% e da contribuição social é 9%. No lucro real, aquele lucro, aquela base de cálculo que eu apurei nos livros, que eu também apuro no lucro presumido, é 15% e 9%. As alíquotas são essas, né, na apuração do resultado da pessoa jurídica. O que muda é a sistemática da base. Depois eu tenho o adicional de imposto de renda, que o que exceder R$20 mil no mês eu tenho que pagar 10%, 240 no ano. Ambos os regimes de tributação. O que você vai notar é que o imposto de renda, ele pode incidir em outras modalidades, tipo o IRRF, que é o imposto de renda retido na fonte. É imposto de renda também, mas ele tem alíquotas diferentes. Por exemplo, a contribuição social retida dos serviços prestados. Então tem uma alíquotazinha diferente. Estou te falando de uma regra geral do imposto de renda e contribuição social que incidem sobre o resultado das empresas, porque essa possibilidade que nós temos um cenário de recuperação e planejamento tributário. Então, em maneira geral, o imposto de renda e contribuição social é dessa maneira. Essas são as finalidades que eu falei: seguridade social para contribuição e imposto de renda, o governo tem uma flexibilidade maior e tem as participações de acordo com a repartição de receitas tributárias. E, nesse caso, eu tenho ainda, para que a gente possa finalizar essa compreensão, o Simples Nacional. Simples Nacional, Marcos, ele paga uma alíquota lá e acabou, exatamente. Mas para quem é aluno, sabe como se calcula o Simples Nacional, como que é composto o cálculo do Simples Nacional, dentro daquela alíquota fixa, mas que pode variar de acordo com os níveis de receita, né? Eu posso mudar de faixa, eu tenho lá dentro um percentual de contribuição social e imposto de renda. Então eu pago 12% sobre o meu faturamento. Dentro desses 12% tem ICMS, tem PIS, tem COFINS, tem imposto de renda, tem contribuição social. Por exemplo, se a mercadoria é sujeita à substituição tributária não tem ICMS. Se é monofásico, não tem o PIS e COFINS. Se é um varejista, e assim sucessivamente. A contribuição patronal, ou seja, o INSS, ele está dentro dessa alíquota, que é uma das grandes vantagens do Simples Nacional. O Simples Nacional ele não paga INSS sobre a folha de salários, como as empresas normais, ele paga sobre o faturamento um percentual bem pequeno. Marcos, mas eu tenho uma empresa do Simples que gera guia de contribuição social de INSS. Sim, mas esse é o retido dos funcionários. A empresa não paga. Ela é um agente arrecadador, mas não é ela que suporta esse ônus financeiro. Ela retira da parcela da remuneração do funcionário e recolhe aos cofres públicos. Mas não é por exemplo, quando eu tenho uma empresa do regime normal, a parte patronal, em que ela não desconta do funcionário. A empresa que suporta um ônus tributário. Então, o imposto de renda e a contribuição social, eles têm as suas particularidades de acordo com o regime de tributação. O lucro real, lucro presumido, as alíquotas são iguais, os percentuais. A sistemática que muda é quando a empresa, por exemplo, a base de cálculo. Eu chego na base de cálculo através de mecanismos distintos, porque os regimes de tributação são diferentes também. Então, isso é imposto de renda e contribuição social na prática, de maneira legal e sistemática. Então, muito parecido, ela muda no Simples, e há outras formas que incidem em outras operações que não necessariamente seguem essa regra. Mas eu estou falando dessa sistemática porque nesse momento, e é dentro desse mecanismo que nós temos mais possibilidades de recuperação tributária e de planejamento também. Então isso afeta como?
as empresas? Afeta o resultado, afeta a última linha do balanço, porque a última linha do balanço, ela vem depois do imposto de renda e da contribuição social. Então, o lucro líquido gerado por um negócio, ele vem depois do imposto de renda e da contribuição social. Então, as empresas precisam se planejar, independente do imposto de renda e da contribuição social. É que esse vídeo, o objeto deles são esses dois tributos, mas no cenário tributário como um todo, eu sempre repito, a empresa, em média, tem de 30% a 40% do seu faturamento composto por tributos. Se eu somar os tributos pagos, não são destacados, que eu paguei, principalmente numa empresa do regime normal, que eu paguei de contribuição previdenciária patronal, que eu paguei de FGTS, que eu paguei de PIS, o que eu paguei de COFINS, o que eu paguei de CMS, o que eu paguei de IPI, o que eu paguei de ICMS-ST, muitas vezes passa até desse valor. Então não é crível, não é admissível que a gestão do negócio não se preocupe com a parte tributária. Porque se eu não fizer a gestão tributária, a probabilidade do meu negócio não performar bem, perder competitividade ou perder atratividade é muito grande. É muito difícil você concorrer com uma empresa que está em dia com o seu planejamento tributário e ele consegue chegar, por exemplo, a uma eficiência de preço de 5, 10, 12%. É muito difícil. Ou até mesmo, nem mexe no preço. Joga isso para a margem de contribuição. O cara tem mais dinheiro em caixa. Ele pode investir mais, ele pode trazer mais pessoas, ele pode trazer mais tecnologia, ele pode trazer mais recursos, pode trazer uma matéria-prima melhor. Enfim, essa pessoa vai ser mais competitiva do que aquela que não estiver pensando no planejamento tributário. Então, quais são os benefícios, por exemplo, da recuperação tributária? São imensos, porque você coloca mais dinheiro no caixa da empresa, você melhora a performance, e isso vai para o preço, porque eu tenho o ganho pretérito dos últimos 5 anos, e eu tenho também o ganho para o futuro, porque eu estou recolhendo tributo indevidamente a maior. Mas, além de recuperar os últimos 5 anos, eu começo a partir dali a ter uma redução tributária. E redução tributária, pessoal, é uma das decisões mais agradáveis de se ter. Ou eu diminuo o meu preço e ganho competitividade, eu vendia 10, eu vou vender 20, porque eu vou ter um melhor preço entregando a mesma qualidade. Ou eu vou ter o mesmo preço, aumentando a minha margem de contribuição, que é tendo mais dinheiro para dentro de casa, e eu, dentro de uma conduta muito responsável com o negócio, eu vou ter mais dinheiro para investir. Vou ter mais dinheiro para ser diferenciado. Vou ter mais dinheiro para trazer o que há de melhor para o meu negócio. Então, esse é um ponto importante da recuperação. É o pretérito, sim, porque ali tem valores relevantes, extraordinários, e que pode mudar muitas vezes a regra do jogo. Essa semana, por exemplo, uma empresa recebeu 4 milhões de recuperação tributária. E eu recebi um áudio do empresário dizendo, olha, veio na hora certa. Não podia ter sido num momento melhor. Então a gente sabe que com certeza essa empresa estava com dificuldades financeiras. Né? Não precisa nem falar o que é. Entendeu? Então, e fora que dali em diante ele já está mais competitivo. Esse é o grande ponto. Essa que é a importância das empresas estarem atentas. E as empresas que se destacam, que crescem, além da organização, eu sempre falo, duas coisas muito presentes. Empresa de sucesso. Além da organização, é o quê? É uma consciência muito grande do sócio, do fundador, no reinvestimento. Então, você vai ver empresas com política de reinvestimento muito bem formatada e pouco provável você vai ver uma política de esbanjar, de tirar todo o lucro do negócio e distribuir. Não que isso é problema, muito pelo contrário, mas nós sabemos que a empresa, durante um bom período, ela tem que ter uma cultura de reinvestimento muito grande. E depois de um tempo em que não é necessário tanto investimento, você começa a entregar mais resultado para o sócio. É padrão. As empresas de sucesso, as empresas sólidas têm isso muito claro. E o que eu sempre falei, duas características de uma empresa de sucesso. Essa política de reinvestimento é muito clara e muito organizada e responsável, e também cuidar do planejamento tributário. São duas características assim, vamos colocar 3. Organização, um nível de
de uma política muito clara de reinvestimento e cuidar do planejamento tributário. É isso que eu vejo e noto sempre nas empresas de sucesso. Tem outros elementos? Tem vários, mas esses são muito presentes. Esses aqui eu consigo visualizar com muita frequência nessas empresas. Então vamos falar aqui de algumas possibilidades, né? Vamos falar das melhores, ao meu ver. As melhores baseadas na minha experiência, o que traz resultado para o nosso negócio, o que traz resultado para a Save, que a gente ganha dinheiro na área de recuperação tributária, por exemplo, envolvendo o imposto de renda, a contribuição social e também o planejamento tributário. Por exemplo, Selic, as empresas que fizeram ou que fazem recuperação tributária, restituição tributária, em que eu tenho lá um pagamento indevida maior. Eu paguei mais tributo do que eu deveria ter pago. Eu tenho o direito, de acordo com o artigo 165 e 168 do Código Tributário Nacional, de reaver esses valores. E a partir do momento que eu recupero esses valores de um tributo que eu paguei em determinado momento indevidamente a maior, eu tenho o direito da correção, tendo em vista que esse valor esteve indevidamente no caixa do governo enquanto não deveria estar. Então eu tenho a possibilidade aqui, eu tenho o direito de reaver esse valor com juros, né, calculado com base na Selic. E a Receita Federal sempre exigiu a tributação sobre esses valores de juros, né, tanto para o PIS e pela COFINS, quanto o imposto de renda e a contribuição social, entendendo que é renda, que acresce o patrimônio e, consequentemente, tem que ser tributado. E surgiu a discussão a respeito que a natureza dos juros, né, incorridos não é remuneratório, ou seja, não é acrescer o patrimônio, não é agregar, e sim reestabelecer, por conta que os valores que estão sendo recuperados estavam no caixa da União, mais precisamente do governo, de maneira indevida. E que esses juros é o mínimo que tem que ser pago, porque a empresa com esse dinheiro poderia ter investido, poderia ter comprado mais máquinas, gerado mais lucro e assim sucessivamente. Consequentemente, a natureza não é de acrescer e sim reparar, e a natureza é de indenização. E indenização não é acrescer e, consequentemente, não é fato gerador, não é base de cálculo para fins do imposto de renda. Isso o STF decidiu de maneira definitiva, inclusive modulou os efeitos, né? Então, quem não ingressou com a ação pode aplicar de maneira administrativa a partir do mês 9 de 2021. Então é interessante porque, como a gente vive hoje um universo de informação e a questão da recuperação tributária cresce demais a cada dia, e eu falo isso até pelo próprio crescimento da Save, tá? A gente hoje contrata 1, 2, 3 pessoas por mês, falta profissionais, a gente está saindo de uma sede de 200 metros para ir para 400 e a gente já está com dúvida se 400 vai ser suficiente, assim sucessivamente. Então sempre está ocorrendo recuperações tributárias. E esse valor sempre foi tributado. Então aqui tem uma grande oportunidade de recuperação para quem pagou, porque o entendimento era esse, que deveria ter pago, e que não tem que pagar mais por conta de uma decisão que já aconteceu, está definido, e sempre que ocorre uma decisão em repercussão geral, no âmbito do STF, ou em sede de recurso repetitivo do STJ, que são decisões definitivas sobre as matérias, STJ infraconstitucional, fora da Constituição, STF no âmbito da Constituição Federal, a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da União, a PGFN, elas devem elaborar um ato, uma portaria desistindo. No âmbito da Receita Federal, se comprometendo em não mais fiscalizar a respeito dessa matéria, e a Procuradoria desistir de todas as ações que ela propôs a respeito desse tema. Então dá bastante segurança, inclusive por uma previsão normativa dessa determinação, prevista lá na Lei 10.522, artigo 19, sempre que houver uma decisão de maneira terminativa, tanto no Supremo Tribunal Federal como no Superior Tribunal de Justiça, fica a Receita Federal e a Procuradoria responsáveis em editar essas normas, determinando a sua dispensa de fiscalização, enfim, de continuar dando sequência nos processos judiciais, tendo em vista que a PGFN é o braço jurídico do Ministério da Fazenda atualmente, outra hora Ministério da Economia. Então, tudo quando são matérias tributárias no âmbito jurídico, judicial, é a PGFN que representa. Então,
Sempre que houver essas decisões, vai ter um ato normativo, uma portaria, tanto da Procuradoria quanto da Receita Federal, inclusive para essa matéria já. Então, uma grande possibilidade, bem interessante, bem segura, né, pessoal? Sempre pensar aqui em questões seguras. Algumas oportunidades, elas não estão maduras ainda, oportunidades, para se fazer no âmbito administrativo. E aí a gente precisa recorrer ao judiciário, aguardar todo aquele trâmite que nós já sabemos. Eu trouxe aqui as administrativas porque é o que eu defendo. Focar no administrativo. Não desconsiderar o judicial. Ingressar, vale a pena, dá dinheiro, pessoal. Mas não depender disso, porque senão o seu escritório não vai ter faturamento, não vai ter receita. E aí, o que vai acontecer? Vai ter dificuldade para pagar o aluguel, daqui a pouco vai ter que estar fazendo um Uber. E nada contra isso. É um trabalho extremamente bacana, extremamente respeitoso. Mas você não estudou para fazer isso. Você estudou para ser um advogado ou um contador de sucesso. Ponto. Entendeu? É duro essa realidade? É. Mas eu preciso desse choque para que você saiba por onde direcionar. E até porque eu venho aqui só para compartilhar o meu conhecimento e a minha experiência do que deu certo e o que não deu. Focar na área administrativa deu muito certo. Então, primeira que eu falei, a respeito da não tributação da Selic. Segunda, clínicas médicas. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo, eu ensino a fazer o cálculo. Pessoal, tem muito mercado para esse negócio sobre clínicas médicas. A oportunidade aqui é bem bacana. A redução é muito grande. Eu não vou entrar com tanta profundidade nesse tema, porque tem um vídeo aqui de mais de 30 minutos sobre clínicas médicas e com base nisso você pode voltar ali, vai entender o cálculo, mas consiste numa redução na tributação do imposto de renda e contribuição social por uma equiparação aos hospitais. Também definido, STJ, já tem manifestações da Receita Federal. Então, sempre que uma clínica médica ela tiver, por exemplo, receitas decorrentes de procedimento cirúrgico ou um procedimento mais invasivo, que são equiparados a hospitalares, aquele que eu faço no âmbito de um hospital, eu tenho uma tributação reduzida. Lembra lá no presumido, quando eu falei da presunção? Em regra geral, prestador de serviço, com algumas exceções, tem como percentual de presunção 32%. Lembra que eu dei o exemplo com 8 e 12? Aqui não, aqui é 32%, tanto para a contribuição social, quanto para o imposto de renda. Então, tudo que eu faturei, prestação de serviço, não tem IPI e não tem ST. Então, se eu tiver algum cancelamento, base de cálculo 32, 15, 10, 15 de imposto de renda, 10 do adicional e 9% de contribuição social. Mas as receitas advindas desses procedimentos, eu não tributo 32, eu tributo 8. Poxa, 75, mais 75% de redução. É muita coisa. Então, não vou entrar com tanta profundidade porque tem um vídeo bem completo que vai lá. Até vou deixar aqui o nosso Chirai, nosso videomaker aqui, vai deixar o linkzinho, né, Chirai, do vídeo aqui para você dar uma clicada, acompanha, porque está bem detalhado a respeito desse tema. Outra oportunidade que tem valores relevantes é a respeito da subvenção, que é a não tributação de imposto de renda e contribuição social sobre os benefícios fiscais. Exatamente. Vamos pensar que a guerra fiscal envolve as unidades federadas. Ou seja, um estado possui uma política de redução tributária bem atrativa porque é um negócio. O estado quer oferecer uma boa condição para as empresas se instalarem, consequentemente gera arrecadação dessa empresa, direta e indiretamente, porque começa a ter participação do município no imposto de renda que ele gera, essa empresa contrata pessoas, que essas pessoas recebem valores que elas consomem, arrecadação, abastece o carro, toda a economia daquele lugar ganha. E é assim que os estados se desenvolvem. Por exemplo, Santa Catarina, onde eu estou situado, a gente tem um estado com vários benefícios fiscais. E o estado é um estado desenvolvido, industrializado, Espírito Santo, e assim sucessivamente. Então, dentro desse negócio, é um negócio, o estado dá um benefício, em contrapartida ele ganha o desenvolvimento e ganha arrecadação, porque essa empresa com redução tributária ela vai vender mais. E mesmo pagando menos tributo, no final das contas ela paga mais. Quer um exemplo? Tinha uma empresa que eu atendia que ela faturava 1 milhão por mês. E nós conseguimos aqui em Santa Catarina vários regimes especiais que reduziram a tributação dela de ICMS.
Hoje, essa empresa se transformou num grupo que vai faturar meio bi. Então, só de ICMS, essa empresa para Santa Catarina paga uma média aí de 1 milhão e meio. O Estado não perdeu nada, o Estado só ganhou. Olha a quantidade de emprego gerado, o nível de arrecadação. Então é um negócio, né? Não tem vítimas, não tem mocinhos. É um negócio profissional. Mas o que acontece? Essa redução tributária, segundo o entendimento da Receita Federal, é um acréscimo. É algo que está somando ao meu patrimônio e, consequentemente, eu tenho que pagar imposto de renda e contribuição social. Se chama subvenção porque subvenção vem do latim, que é subventione, que significa auxílio. Então, subvenção, auxílio estatal. É um benefício que o Estado ou o município concede. Isso ficou durante muito tempo sendo debatido e aí a Receita Federal criou normas paralelas. Olha, a subvenção para investimento não paga imposto de renda, mas a para custeio paga. O que significa? Que aquela subvenção que eu recebo para crescer, para investir na modernização, na ampliação, eu não pago. Mas aquela que necessariamente não tem essa vinculação, eu tenho que pagar. Só que aí aconteceu o seguinte, pessoal, a Receita Federal nada era subvenção para investimento. Tudo era custeio. Que é o quê? Custeio é para você reduzir teu custo, consequentemente, aumentar seu lucro. E aí, lá em 2017, veio a Lei Complementar 160, que trouxe no artigo 30 uma nova redação para a Lei 10.973, em que os benefícios fiscais ICMS são equivalentes, não necessariamente com essas palavras, à subvenção para investimento, independente de qualquer outra exigência. Ou seja, tudo que é benefício é equiparado à subvenção para investimento, então eu não tributo imposto de renda e contribuição social, exceto se eu distribuir o lucro. Aí tem que pagar, e tá certo. Se eu não distribuir, se eu reinvestir, não pago imposto de renda e contribuição social, e o STJ vem reforçando esse entendimento, vem reforçando. Agora, botou-se para julgar no recurso repetitivo, deve se julgar agora nos próximos meses, que se tem ou não tributação. O STJ até hoje sempre foi favorável à não tributação. Inclusive, nesse caso, tem um fato importante, porque eles estão julgando a subvenção negativa, que se chama, que é aquela subvenção em que eu tenho redução de base de cálculo, isenção, não incidência. Então, esse tema não foi abordado com tanta intensidade. A subvenção mais debatida foi aquela subvenção positiva, aquela que eu tenho créditos presumidos, créditos adicionais. Então, subvenção para investimento é uma boa oportunidade. E aí a gente vai invadindo o campo, por exemplo, do planejamento tributário, porque são tributos que no lucro real consomem aí 34% do resultado. É muita coisa. Então surge a possibilidade de reduzir esses tributos, sem necessariamente recuperar. Vamos pensar que o planejamento é uma redução tributária para o futuro. Vamos pensar que recuperação tributária é uma redução tributária do passado. Exatamente. Em que eu busco os últimos 5 anos. Então, para imposto de renda, o que é eficiente para fins de planejamento tributário? Juros sobre capital próprio, para as empresas do lucro real, que têm lucratividade. É uma forma de remunerar o investidor, o sócio, com base no capital social que ele possui e o patrimônio líquido, toda a riqueza que a empresa gerou, adicionado uma taxa, que é a taxa de juros de longo prazo, e eu gero uma despesa aqui que necessariamente não precisa sair do meu caixa. Eu reduzo o pagamento de imposto de renda. Eu tenho um ganho aí estimado de 19% entre o que eu gero, porque tenho que ter o imposto de renda retido na fonte, e essa receita que chega lá para o sócio, pessoa física, não é mais tributada. E contrapartida, isso é 15%, eu tenho uma despesa de 34% do meu resultado, sem necessariamente ter que tirar dinheiro naquele momento. Então eu tenho um ganho médio de 19%. Isso é bastante coisa. Juros sobre capital próprio. Essa aula não é de juros sobre capital próprio, mas é para te trazer um insight. No âmbito do planejamento, eu já fiz nas aulas ao vivo cisão parcial. Empresa que possui muitos veículos, constituir uma empresa de transporte, redução no imposto de renda, planejamento tributário, mais eficiência. Muitas vezes a cisão e a constituição de uma holding para ser dona do imóvel, em que eu passo a pagar aluguel e eu tenho a redução do imposto de renda e da contribuição social em 34%. E assim eu vou tendo várias possibilidades. O recebimento, por exemplo, de aluguel,
que eu tenho a pessoa física, imposto de renda da pessoa física, eu nem deveria estar falando. Muitas vezes eu tive um caso, o cara tinha na pessoa jurídica, porque todo o lucro do negócio ele foi construindo galpões e recebia, ele é lucro real, 43%, 34% de imposto de renda e 9,25% de PIS e COFINS. Não tem tanto gasto o imóvel. E vários dos gastos são suportados pelo inquilino. Praticamente metade era tributo. O que nós fizemos? Uma cisão parcial e levamos para uma administradora de bens, constituímos e inclusive preparamos o trabalho de holding aqui, que depois eu trouxe o elemento de uma holding familiar, evitar inventário. É um contrato que nós vendemos por 250 mil, mas foi 12% da economia tributária, porque era um negócio muito grande. Então ele saiu de uma tributação lá na empresa de 43,25 e no lucro presumido ele teve um custo tributário médio aí de 12% a 15%, dependendo do adicional. Uma economia de quase 30%. E sobre esses 30% a gente tinha 12%, mais o que nós cobramos para fazer as holdings. Então, olha o tamanho desse mercado e olha o tamanho desses honorários que estão envolvidos. Então, aqui eu quis te trazer um cenário aqui de várias possibilidades que nós temos para você pensar que o imposto de renda e contribuição social tem muita possibilidade e muito dinheiro envolvido, porque são tributos altos. A gente fala muito do PIS e COFINS, entendeu? Então, esse vídeo, essa aula tem por objetivo trazer esse insight, trazer essa possibilidade que você não está vendo, que tem tantas vantagens para as empresas, de melhorar o lucro, entendeu? E isso acontece quando? Acontece quando você faz o diagnóstico de oportunidades, você acessa as informações da empresa. A gente fazemos as nossas aulas ao vivo ensinando como você faz isso. Nós entregamos um checklist com mais de 60 possibilidades de recuperação tributária. Tá ali, tá fácil, tá na mão. E qual que é o momento de começar? É agora. É agora. E quanto você ganha por isso? Você pode ganhar 30%, 15% da economia tributária. Se você consegue ter habilidade, se você é nosso aluno, você consegue constituir um cenário de holding mais 100, 200, 80 mil para estruturar esse trabalho. Então tem muito honorário. Tem coisa aqui, pessoal, que no trabalho tem escritórios que não fatura no ano. Você consegue por quê? Porque tem muito valor agregado e tem um mercado muito grande. Lembra que você está trabalhando com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa: patrimônio, holding, estruturar, ter uma eficiência melhor, negócio, planejamento tributário, recuperação tributária e a família, que é quem é meu aluno sabe, os instrumentos que nós utilizamos para organizar. Então, aula de oportunidade de recuperação e eu trouxe um bônus de planejamento tributário para fins de imposto de renda e contribuição social. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, seu comentário. Nos siga nas redes sociais, @oficial Marcos Adriano Silva. Aqui vai ficar o link, além do Instagram, TikTok, LinkedIn. LinkedIn a gente tem trazido vários artigos bem interessantes para quem gosta de uma leitura um pouco mais densa. Vai lá, nos segue. Fazendo isso você ajuda o canal a crescer e nós estarmos aqui juntos nessa caminhada na busca pelos R$100 mil mês. Até o próximo vídeo.